Educação à distância, mudando realidades. Olá, pessoal. E aí, como é que foi a atividade de percurso? Vocês já realizaram? Então, nós vamos continuar a nossa aula, né, sobre comunicação e linguagem. Meu nome é Isa Reis Gomes, vou fazer a minha audiodescrição. Eu estou vestindo um vestido azul com detalhes brancos, cabelo está amarrado, uso óculos e uma sandália clara. Atrás de mim tem uma parede branca, né, com pontos interconectados, e do lado esquerdo nós temos a mensagem EAD Mudando Realidades. Então, continuando, né, o nosso processo de aprendizagem relacionado à disciplina Comunicação e Linguagem, nós vamos tratar hoje de linguagem, comunicação, questões gramaticais e redação oficial. Qual é o objetivo dessa nossa aula número 2? Vocês vão estudar 3 textos e um vídeo. Tudo consta lá no AVA, tá? E nesses 3 textos e um vídeo, vocês vão tratar de linguagem, comunicação, nas práticas da leitura e escrita de textos profissionais, principalmente relacionado aos atributos da redação oficial. Repetindo, né, um documento essencial, que é o Manual de Redação da Presidência da República, que está disponível no AVA, né, para pesquisa, e vai ser também essencial para a atividade de percurso 2, tá bom? O que é linguagem? Para o filósofo Bakhtin, a linguagem, ou melhor, a fala-linguagem, como ele a define, é fundamentalmente um ato social e dialógico. Ela não é apenas um sistema abstrato de regras gramaticais, mas sim um processo de interação verbal entre sujeitos. Ou seja, não tem como você se comunicar sozinho. A gente sempre tem que ter um diálogo, uma interação, certo? Então, quando nós executamos a comunicação, seja fala, seja escrita, nós estamos executando, né? Nós estamos praticando essa interação verbal. O enunciado é sempre orientado para um destinatário e, portanto, está imerso num contexto social e cultural, não está sozinho. Concepções de linguagem. Quais são elas? Linguagem como expressão do pensamento, como instrumento de comunicação e como forma de interação. Essas concepções influenciam como a linguagem ela é ensinada e compreendida, afetando as práticas de ensino e aprendizagem. Quais são as diferenças entre linguagem oral e escrita? A oral precedeu a língua escrita. A fala é um fato biológico, enquanto a escrita é o quê? Um fato cultural. Como parte da nossa dotação genética, somos pré-programados para falar, assim como somos para andar, por exemplo. Entretanto, não temos uma predisposição biológica para a escrita. Aqui nós temos uma imagem, uma ilustração, né, que mostra a diversidade linguística. Olha só a riqueza, né, da nossa linguagem aqui no Brasil. E aí, etia, piá, né? Bah, uai, que só, mano do céu, se liga na parada. Então, são termos que fazem parte da nossa diversidade linguística. Bah, tchê, oxente, sou, uai, oxe. Aqui nós temos um exemplo, né, dessa divisão, dessa separação das variedades linguísticas. Nós temos a geográfica, quando a diferença na fala varia pela região. No Brasil, é chamado de mandioca, aipim ou macaxeira, dependendo da região, né? Aqui a variedade histórica, quando a língua muda com o tempo. O português falado no século XVI e o português falado hoje. Nós temos também a variedade linguística social, quando a língua varia de acordo com a idade, com a classe social, com o gênero. O português falado por uma criança
e o falado por um adulto é um exemplo, né, de diferença social. Variedade linguística situacional, quando a fala muda de acordo com a situação. Uma pessoa falando informalmente com os amigos e essa mesma pessoa falando formalmente em uma entrevista de emprego. Então vejam que a diversidade linguística ela é enorme. E na comunicação empresarial, como é a nossa linguagem? É importante desenvolver uma comunicação empresarial estratégica e eficaz com a equipe. Por quê, gente? Por que tem que ser estratégica e eficaz? Porque a imagem da empresa será refletida fora dela através dos colaboradores. Alguns meios de comunicação dentro das organizações. Eu posso fazer reuniões de departamento, eu posso fazer café com gerentes, eu posso fazer reunião de bom dia, sites institucionais, murais e quadros de aviso e redes sociais. Então, veja a variedade de meios de comunicação nas organizações. Aqui eu estou trazendo a comunicação empresarial sobrecarga de informações. Qual é a barreira? Quando uma única pessoa é responsável por transmitir toda a comunicação, deixando a desejar na hora de transferir as informações. Qual seria a solução? É preciso haver compartilhamento de informações para que elas não se percam no caminho. Outra barreira, a distância física entre os participantes envolvidos na comunicação, que, quando mal interpretada, pode gerar problemas. Qual seria a solução? É preciso cuidado e clareza ao transmitir qualquer comunicação, que não seja pessoalmente, para que a pessoa que a receba não a distorça. Aqui nós estamos vendo aqui um quadro, né, com os tipos textuais e os gêneros textuais. Narrativo, predominante em gêneros como crônica, romance, fábula, piada, novela, contos de fadas. É uma narrativa, né, que tem personagens, início, meio e fim. E o descritivo? Onde é que predomina? Em gêneros como retrato, anúncio de classificados, receita culinária, eu vou descrever, né? O argumentativo, onde é que a gente encontra? Em manifesto, em sermão, numa crítica, em monografia, em redação dissertativa. E o explicativo ou expositivo? Ele predomina nas aulas expositivas, em conferências, em livros didáticos, em dicionários. E o injuntivo ou instrucional. Gêneros como horóscopo, propaganda, receita culinária e manual técnico. Aqui é só um exemplo de como funcionam esses tipos e gêneros textuais. Depois de nós vermos isso, a gente pode se perguntar, então, o que é texto, né? Definição: é uma unidade de comunicação que visa transmitir uma mensagem, seja ela informativa, persuasiva, artística, vai depender do que eu quero transmitir. Qual é a natureza? Ela pode ser escrita, ela pode ser falada e ela também pode ser visual. Qual é a estrutura? Os textos eles são organizados de forma que diferentes elementos se relacionam. As palavras, as frases, os parágrafos, capítulos, né, se for o caso, formando uma unidade coesa e coerente. Não adianta nós produzirmos um texto em que não há uma sequência lógica. O que eu vou comunicar ali? Nada. Então, tem que ter uma coesão e uma coerência na sua comunicação.
Qual é a função? Os textos têm diferentes funções. Eu posso informar, eu posso persuadir, eu posso entreter, eu posso descrever, explicar, vai depender do contexto e do objetivo. A tipologia, existem diversos tipos, como nós já vimos naquele quadro, né? Ó, é o narrativo, o descritivo, o dissertativo, expositivo, injutivo. Isso vocês já viram com certeza no percurso do ensino médio de vocês. Entre outros que se diferenciam por sua estrutura e finalidade. E a interpretação, o que é? A interpretação de um texto é um processo individual e subjetivo, que depende do conhecimento de quem? De quem está lendo e do contexto em que ele se encontra. Então, pessoal, a interpretação, ela pode variar. É lógico que nós não podemos extrapolar o que o texto permite ser lido e entendido. Agora, cada um tem uma experiência de leituras, né, de afinidades em relação a vários temas. Então, dependendo do leitor, nós podemos ter várias interpretações. Linguagem verbal, não verbal e visual. Verbal, uso de palavras, frases e textos nas suas apresentações para comunicar informações, ideias ou argumentos. Não verbal, utilização de imagens, gráficos, animações, sons e outros elementos visuais. E auditivos também, para complementar a comunicação verbal e tornar a apresentação mais dinâmica e impactante. E a visual, a gente também vai envolver cores, fontes, estilos de apresentação e layouts para criar uma estética visual coerente e que transmita a mensagem desejada. Aqui um quadro para nós vermos aí as características, né, da comunicação verbal e não verbal, onde nós trazemos a definição, é tudo aquilo que expressamos por meio de palavras, da comunicação verbal. A não verbal, tudo aquilo que somos capazes de transmitir por meio dos gestos e da linguagem corporal. A linguagem utiliza palavras e signos linguísticos. A não verbal, seu meio de transmissão é a linguagem corporal e os elementos paralinguísticos. Canais da comunicação verbal, oral e escrito. E da comunicação não verbal? A gente tem expressão, a gente tem gestos, a gente tem a linguagem corporal, a gente engloba desde o olhar e os movimentos de braços e pernas, até a postura corporal como um todo. O interlocutor da comunicação verbal, ele pode estar presente ou não. E da não verbal, a sua atenção visual, ela é imprescindível. Quais são as vantagens da comunicação verbal? É rápida e a mensagem tende a ser sempre clara. Permite correção. É consciente e racional, melhora a atenção. E da não verbal, transmite emoções e sentimentos e complementa a comunicação verbal, porque facilita a conexão com os interlocutores, ajudando o emissor a mostrar outros aspectos e qualidades. Linguagem verbal, não verbal e visual relacionada à comunicação. Vejam aí, ó. Linguagem, processo de comunicação utilizado na transmissão de uma mensagem entre interlocutores. Então, vejam que a gente liga aí e a gente tem a verbal, não verbal, né? Na fala, nós temos a oral, aí a escrita, né? Que é o significante, que é o gráfico. E aqui abaixo nós temos as explicações. Dentro dessa comunicação, nós colocamos que ela é um processo social primário, está presente no cotidiano de todas as pessoas. E a língua, o que é a língua? É diferente da linguagem? Língua é um conjunto de expressões e palavras que são usadas por um determinado povo. E a linguagem? Processo de comunicação utilizado na transmissão de uma mensagem entre interlocutores, tá?
Aí, repetindo aqui, verbal, linguagem verbal utiliza palavras, não verbal utiliza imagens, expressões, a oral é menos planejada e mais espontânea, com o uso de gírias e repetições mais frequentes. E a escrita é mais planejada, tendo uma maior preocupação com as regras gramaticais e focando na formalidade das palavras. Quais são os atributos da redação oficial? Aqui, gente, prestem muita atenção, porque vocês vão fazer a atividade de percurso 2 baseada nesses atributos da redação oficial, tá bom? Então, para alcançar a clareza, o que é sugerido? Utilizar palavras e expressões simples. Usar o quê? Frases curtas. Buscar uniformidade do tempo verbal. Não utilizar regionalismo e neologismo. Precisamos também, relacionado à clareza, pontuar adequadamente o texto, explicitar o significado da sigla na primeira referência. Lembra que isso aqui a gente já falou. Utilizar palavras e expressões em outro idioma apenas quando indispensáveis, tá? Em razão de serem designações ou expressões de uso já consagrado, ou de não terem exata tradução. E nesse caso, coloque-as em itálico. Agora o atributo precisão complementa a clareza. E como é que ela se caracteriza? É a articulação da linguagem comum ou técnica para perfeita compreensão da ideia veiculada no texto. Manifestação do pensamento ou da ideia com as mesmas palavras, evitando o emprego de sinonímia, de palavras sinônimas. Escolha de expressão ou palavra que não confira duplo sentido. A gente não vai colocar num texto oficial a ideia de duplo sentido. Ser objetiva é ir diretamente ao assunto. A objetividade é necessária. Para conseguir isso, é fundamental que o redator saiba de antemão qual é a ideia principal e quais são as secundárias. A objetividade conduz o leitor ao contato mais direto com o assunto e com as informações, sem exceder nas palavras. E a concisão, que é outro atributo, é antes uma qualidade do que uma característica. Conciso é o texto que consegue transmitir, vejam aqui, consegue transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras. Trata-se de excluir palavras inúteis, redundâncias e passagens que nada acrescentem ao que já foi dito. Detalhes irrelevantes são dispensáveis. É indispensável que o texto tenha coesão e coerência. Novamente, atributos da redação oficial. Esses atributos favorecem o quê? A conexão, a ligação, a harmonia entre os elementos de um texto. Percebe-se que o texto tem coesão e coerência quando se lê e se verifica que as palavras, as frases, os parágrafos estão entrelaçados, dão continuidade uns aos outros. Alguns mecanismos que estabelecem a coesão e a coerência de um texto são: eu posso utilizar referência, eu posso utilizar substituição, a elipse e o uso de conjunção. Formalidade e padronização, outro atributo aí. Lembrando, pessoal, que esses atributos vão fazer parte da atividade de percurso 2, que vocês construirão um vídeo e um mapa mental de cada atributo. Então, formalidade e padronização. As comunicações administrativas devem ser sempre formais, ou seja, obedecer a certas regras de formatação. Isso é válido tanto para as comunicações feitas em meio eletrônico, quanto para os eventuais documentos impressos.
Aqui algumas referências que vocês encontrarão no AVA, novamente o manual de redação. Aqui dicas de português, novamente, né? Outro texto com dicas de português e a redação oficial aqui, novamente coesão, coerência e precisão. Nós temos também aqui um texto sobre redação oficial da Fundação Escola do Governo de Mato Grosso do Sul. É um material muito bom. Redação oficial, características do e-mail. Vocês utilizam muito e-mail? Então, aqui vocês precisam ler esse material. E redação oficial, estrutura do padrão ofício. Todos os textos que estão no AVA. Redação oficial, ofício circular, pronomes de tratamento, novamente pronomes de tratamento, como nós utilizamos, né? Então, são pontos em que você vai passar em algum momento na produção, na elaboração, na escrita desses documentos. Lembrando que a atividade de percurso 2 vai perpassar por esses atributos da redação oficial, tá bom, gente? Então, nós vamos nos encontrar na próxima aula. Até lá! Educação à distância, mudando realidades.